saiu para a igreja. Oh, glória. Pastor Paulo já vem aqui para frente. E o pastor presidente do pastor é uma bênção, Jesus. Usa ele também, Deus. Aleluia. Mas Jesus tem usado o pastor. O pastor tem cuspido fogo aqui na palavra. Vem orar aqui pelo pastor em nome de Jesus. Um pastor orando pelo outro. Glória a Deus. Coloca para cá, igreja. Aleluia. Oh, glória. Grande é o Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, está aqui todo servo amado. Aleluia. Pai, o que o Senhor depositou no coração dele, Pai, para a tua igreja. Não aquilo que a gente quer ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, Senhor. É o que eu te peço, Pai, nessa noite. Usa o teu servo como o Senhor tem usado. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glória. Vai ser para os irmãos, amém? Amém. Hoje se trata de Aleluia. Santa Ceia, é verdade? Então é uma mensagem mais dirigida ao culto de ceia. Não é Aleluia. um culto, não é um culto, vamos dizer assim, uma campanha, mas é um culto de ceia, amém? Convido a igreja para abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 22, versículo 7. Desde já agradeço a Deus primeiramente, agradeço ao pastor Milton, pastora Fabiana, por me honrar, né? E fazer parte aqui, né, da elite, né, da tropa de Jeová, aqui dos pregadores. Aleluia. Por me confiar a tribuna a ministrar a palavra, que a partir de hoje eu estou com um compromisso com Deus primeiramente, com a igreja e com o povo do canal Polemissão que me acompanha também. Amém? Para todos. Lucas capítulo 22, versículo 7. Quem achou, diga amém. Amém. A última Páscoa, a Santa Ceia, amém? Amém. Chegou para o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Diga-se comigo. E eles perguntaram: onde queres que a preparemos? Onde quer que a preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrava. E direi ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Usando aqui o meu sermão como de praxe, não é? Glória a Deus. Quero trazer um tema para essa mensagem. Diga comigo: seguindo o homem do cântaro. Amém? Nós temos esse texto aqui, irmãos, na Bíblia, que na hora da morte de Jesus, ou seja, a morte de Cristo estava se aproximando ali, e ele resolve aqui celebrar a sua última Páscoa, né? Que hoje tem a representação da Santa Ceia. Verdade, Porque Deus. no início, a Bíblia vai falar que os filhos de Israel saíram do Egito, passaram 430 anos no Egito. Então, ao sair do Egito, nós vemos que foi intitulado ali aquele nome Páscoa, saída do povo de Israel do Egito, e ficou isto um memorial. Mas quando Jesus ele chega,
Ele agora traz a Santa Ceia. A Santa Ceia fica na representação daquela Páscoa. E vimos aqui Jesus, ele convida os seus discípulos a uma particularidade. Diga comigo, particularidade. Amém? Amém. Jesus convida todos e começa ali a conversar com os seus discípulos em um lugar secreto. Glória a Deus. Mas para isso foi necessário ele escolher um lugar, um ambiente, um cenáculo mobiliado, como diz aqui o texto, a palavra de Deus. Aleluia. Capítulo 22 de Lucas, versículo 8 e o 9. Jesus aqui, diga comigo, chama a Pedro e a João A Pedro e a João. e ordena E ordena a preparação a preparação da Páscoa. da Os irmãos, pode observar que Deus não trabalha com nada bagunçado. Tudo tem que ter um preparativo, tudo tem que ter ordem e decência, né? Na bandeira brasileira está escrito, né? Ordem e progresso. Ordem e decência, né? O pastor falou, ordem e progresso. Jesus chama os seus discípulos a um lugar secreto, começa a conversar com ele, preparando eles e mostrando a eles o que ele iria passar, aqueles momentos difíceis no Getsemane, aqueles momentos difíceis no Calvário. Então Jesus começa a preparar os seus discípulos. Houve aqui um lugar secreto, houve aqui uma conversa, houve aqui uma palavra de ordem, uma palavra, posso dizer, de progresso para a vida espiritual dos discípulos. Houve uma preparação para que eles pudessem participar da ceia do Senhor, que não podemos, isso aqui vai nos mostrar que nós não podemos participar da ceia do Senhor sem que haja um preparo. glória a Deus. Onde eu estava, eu vou tossindo de novo, pastor. Eu estou tossindo de novo. Ontem eu ceei em uma igreja aqui, a convite. Estava lá. E foi o que nós falamos sobre a preparação. Que nós não podemos cear de qualquer forma. Glória a Deus. Tem que existir uma preparação. Tem igrejas por aí, meu pastor, que muitos nem casam, já vão ceando, ligados. Tem que existir uma preparação na vida conjugal, na vida espiritual daquela pessoa, do cônjuge, para poder cear. Também não pode estar lá fora se prostituindo ou bebendo e ao fumando ao chegar dentro da igreja e cear. E aqui nós vimos Jesus deixando aqui uma lição de um preparo, que ele preparou os discípulos para poder celebrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Então não é de toda forma
chegar perto de você e diz: olha, vai na igreja pentecostal, Monte Moriá, vai pregar, ó pastor aqui, e falasse assim: fulano, vá na igreja pentecostal, Monte Moriá, levar uma palavra, e de repente vocês não dessem o interesse. Jesus aqui, ele, irmãos, ordena os discípulos preparar um aposento para celebrar a última Santa Ceia. Os irmãos estão entendendo? Amém, irmãos? Mas Jesus não deu meu endereço, irmão. Jesus disse: olha, vá. Jesus não deu, Jesus não disse lugar. Mandou Pedro, mandou João preparar o lugar. Aí os discípulos perguntaram ao mestre: onde quer que a preparemos? Isto, irmãos, é louvável quando tem gente curiosa na igreja, quando tem gente atento na igreja, ouvindo a palavra. Quem é de Deus ouve a palavra, diga amém. Amém. Jesus disse: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. É alguém que está atento à palavra. Mas já tem gente que se chateia pela palavra, tem gente que está distraído dentro da igreja, não quer ouvir a palavra. Eu não vou dizer que não é de Deus, que essa frase é pesada, mas quem é de Deus ouve a palavra. E nós temos aqui um João, um Pedro, que quando Jesus disse: olha, vá em certo lugar, é a palavra, é uma ordem. O João e o Pedro estavam atentos ao que Jesus estava falando. Diga amém. Amém. Isso é bom, irmão. É o crente prestativo, é o crente que está ali prestando atenção, é o crente curioso, é o crente que está na hora de ouvir a palavra, o louvor, a adoração, está atento. E quando nós saímos, irmãos, da igreja sem ouvir a palavra, quando nós saímos da congregação sem estar atento, se parece que nós saímos sem aquela direção, se parece que nós saímos perdidos de dentro da igreja. Aleluia. É igual um cego no meio do tiroteio. Pá, pá, pá. É uma pessoa, irmãos, que está no meio do tiroteio. É o cego que está no tiroteio. Sai dentro da igreja, não presta atenção no que é ministrado, não presta atenção no que é pregado dentro da igreja. E quando sai da igreja, fica perdido. É verdade. Aleluia. Deus. O que foi que o pastor Paulo pregou? O que foi que a pastora Fabriana pregou? O que foi que o pastor Milton pregou? Aleluia. Perdido, à toa. É igual uma pessoa que está dentro de uma selva, perdido, sem a bússola. É quando você está dentro da casa de Deus e não ouve a palavra de Deus, não fica atento à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas existe um João que automaticamente, irmãos, quando Jesus falou para ele: vai em determinado lugar, vamos reduzir assim, que de repente eles saíram, foram. Pedro pergunta a João: mas João, Jesus não deu interesse, Jesus não disse lugar para onde nós iríamos, é preparar o aposento. Pedro e João voltam e perguntam ao mestre. Pedro e João voltam e perguntam ao mestre: onde é que nós vamos preparar este lugar, este aposento, mestre? Quando você está perdido, quando você se sente uma pessoa sem direção, uma pessoa que está no meio de uma multidão igual o cego de Jericó, como eu preguei aqui,
reflita, chame o mestre, porque ele vai te dar a direção certa, amém? Ele vai te dar a direção certa. Glória a Deus. O segredo não é você perguntar ao seu irmão de banco, o segredo não é você perguntar a alguém que não pode te dar informação. Chegue a alguém que tem a capacidade espiritual de te orientar. Glória a Deus. Quando o inimigo às vezes coloca coisa na nossa mente, dúvida, não é, pastor? Na nossa mente, e parecemos que estamos perdidos, igual o cego no meio do tiroteio. Às vezes nós ficamos à toa. O segredo é a gente refletir e perguntar a pessoa certa. Quando nós estamos em dúvida, quando nós estamos passando um problema sério, quando nós não estamos acreditando na nossa chamada, quando nós não estamos acreditando mais no nosso ministério, o segredo é você perguntar ao mestre, porque só o mestre, ele tem palavra de vida eterna para mim e para você. O pastor Milton não pode definir o meu ministério. O pastor Paulo não pode definir o ministério do pastor Milton. Só Jesus pode definir o nosso ministério, a tua chamada e a minha chamada. Jesus sim, ele é o melhor amigo que pode definir, ele é quem pode dizer sobre a tua salvação. Eu não posso te condenar. Ninguém pode condenar aquela cantora que morreu sexta-feira da queda do avião. Ninguém pode condenar, julgar a alma daquela pessoa, daquela jovem. Deixa para o dia do julgamento, ou o dia do juízo final, porque só quem pode julgar as nossas almas é Deus. Quando alguém morre, é tanta profetada, pastor. Eu sonhei, eu vi, eu senti de Deus, de te dizer depois que o camarada morre, depois que o camarada morre. Mas eu tenho uma mensagem de Deus nesta noite. Só quem pode definir a nossa vida depois da morte é a Bíblia Sagrada. É Deus que pode definir a nossa eternidade no céu. Uma pessoa perdida, uma pessoa sem direção. Pedro ficou um pouco sem direção, mas automaticamente ele recorreu ao mestre. Olha aí no capítulo 22, versículo 10 de São Lucas. Diga-se comigo, Jesus. Jesus. Quem comeu cuscuz hoje? Comida de nordestino. Vamos falar forte. Jesus respondeu a entrar na cidade. Vocês encontrarão a um homem carregando um cântaro de água. Siga-no. Glória a Deus. Siga-no. O segredo é seguir o homem do cântaro de água. Amém? Jesus não deu mais endereço. Jesus não disse no canto fulano de tal. De forma alguma. Vocês, ao entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. E siga ele. O segredo é seguir o mestre. Glória a Deus. Às vezes nós admiramos alguém nas redes sociais e nós seguimos. Às vezes você conhece um cantor famoso e segue essa pessoa. E quando essa pessoa falece, quando essa pessoa morre, parou a história dessa pessoa, acabou a história dessa pessoa. Então essa pessoa não é o bastante para mim, para você. Tem tanta gente que admira tanto o pai, admira tanto a mãe, segue fulano, segue ciclano, segue um cantor, segue um pregador famoso, mas nunca segue a Jesus. Glória a Deus. O segredo é seguir o mestre. É que o mestre manda fazer aquilo que o mestre manda fazer. A gente tem que acatar, irmãos. A gente tem que abraçar.
E eu escrevi aqui um comentário que é melhor mergulhar numa jornada de aprendizado com o anônimo homem do cântaro, porque só ele sabe o caminho. Diga amém. Amém. Jesus não falou o nome daquele homem que levava o cântaro em sua cabeça. Era alguém anônimo, era um homem anônimo. Mas Jesus disse: ao ver este homem na cidade, na entrada da cidade, você vai seguir este homem. A nossa vida, irmãos, esta jornada de aprendizado é uma jornada que às vezes nós nos decepcionamos. Quantas vezes nessa jornada nós nos ferimos, alguém nos machuca tanto. É um aprendizado com o homem, com o anônimo do cântaro. O importante é seguir a ele. Às vezes esse aprendizado que nós levamos, irmão, não é um dos melhores. É luta, é problemas, é decepções, é dificuldade que você passa para servir a Deus, porque para servir a Deus não é coisa fácil. Para servir a Deus é coisa de crente, de gente corajoso. A pastora disse que já foi perdida, não foi, pastora? Tem uma história perdida lá no mundo. Chama um bandido para ser crente, ele não quer ser crente não. Sabe por quê? Porque ele não é corajoso. Corajoso é a gente, irmão, que aceitamos a enfrentar uma jornada com o homem anônimo do cântaro. Aquele homem anônimo do cântaro, uma jornada com ele, um aprendizado com ele. É um caminho de luta, um caminho de dificuldade. Aleluia. Aquele caminho que você é perseguido, aquele caminho que você é rejeitado, que alguém não te dá valor, mas você está no aprendizado, você não desiste de forma nenhuma. Parece até sem direção, parece até perdido, mas você não desistiu do caminho. Diga amém. Com aquela pouca fé, aquela falta de fé, de coragem, Deus falando com você: vai nesta tua força, Gideão, vai nesta tua força, mulher de Deus, vai nesta tua força, homem de Deus, e você prossegue na jornada com o homem do cântaro. Aleluia! E os irmãos veem, dentro da exegese bíblica, que mesmo naquela época transportar um cântaro era ofício de mulher, era um ofício de mulher. Mas o texto aqui menciona um homem, Jesus menciona daqui, carregando um cântaro na cabeça, um pote na cabeça. Imagine, falta água aqui na região. A gente pega um cântaro, a gente pega uma bacia, uma lata, bota na cabeça e vai tombar água. Nós, como homem, pelo nosso machismo, é óbvio que nós podemos até entender que não é um ofício nosso, mas a história nos conta, irmãos, que quem estava carregando água na cabeça era um homem, e mesmo na época era uma experiência que não era das melhores para o homem, porque na época carregar um cântaro na cabeça era um ofício para a mulher. E eu escrevi aqui que significa que Jesus ele procura por alguém que esteja fazendo a diferença. Nós vimos aqui um homem, irmão, carregando um cântaro na cabeça, um homem se destacando, fazendo a diferença naquele lugar. Eu acredito que nem o texto na Bíblia, a Bíblia não vai revelar um homem carregando o cântaro na Bíblia, a não ser dentro desse texto, um homem aqui fazendo a diferença. A Bíblia vai falar de vários cântaros, mas essa história, irmão, é uma história à parte. Nós vemos que este homem aqui, ele carrega este cântaro. Isso é o simbolismo
Aleluia. Pode ser na simplicidade, na humildade. Talvez ninguém acredite, talvez não ninguém acredite no teu chamado, no teu ministério, mas o que é importante é que Deus acredita no teu chamado, Deus acredita na tua pessoa. Talvez alguém não acredita na tua pessoa, mas o Deus que te chamou é o Deus que quer ver você andando, é o Deus que quer ver você prosseguindo e fazendo a sua vontade.
os irmãos veem, irmão, que nem todas as estrelas, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Para os irmãos verem que nem todas as estrelas, elas brilham na igualdade de forma alguma. A estrela nos céus, no espaço sideral, que ela se difere no brilho de uma para outra, porque uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas. Então a estrela, o brilho da estrela, ela se difere de uma para outra. Aleluia. O mais importante dentro da igreja, o mais importante dentro da casa de Deus, não é você querer brilhar mais do que os outros. O mais importante dentro da casa de Deus não é você querer pregar mais do que os outros. Não é o importante você cantar melhor do que os outros. Você chegar com a melhor roupa dentro da igreja melhor do que a do outro. De forma alguma. Porque quem tem que brilhar dentro da igreja é Jesus. Quem tem que brilhar dentro da igreja é o nome de Jesus. Glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Este nome, irmão, é o nome que tem que brilhar. Você não está aqui para brilhar melhor do que ninguém de forma alguma, mas você está aqui para brilhar. Amém? Talvez tenha alguém que queira apagar o teu brilho. Essa estrela está dando que é você. Este brilho que tem em você, talvez alguém queira apagar, mas eu quero dizer o nome de Jesus. Não tem Satanás no inferno que tem o poder de apagar o brilho de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque você é guiado pelo homem do cântaro. Aleluia. Ele faz alusão à pessoa do Espírito de Deus. E ele está dentro da casa do Senhor. E o nosso propósito, o propósito da igreja, o propósito do servo de Deus é levar água ao sedento. A Bíblia diz que aquele homem do cântaro, ele estava com o cântaro na cabeça. E ele estava indo em direção ao cenáculo, a casa onde iria ser celebrado a ceia do Senhor. E nós vimos aquele homem indo em direção ao cenáculo com o cântaro na cabeça. Agora o pastor Paulo faz uma pergunta: será que o cântaro estava vazio? Aleluia. Estava ou não, irmãos, vazio? Estava vazio o cântaro? O homem estava com o cântaro na cabeça. Estava vazio o cântaro? De forma alguma, irmão. O cântaro tinha água, amém?